Sejam bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo, direto para a Inglaterra do século XVIII. Imaginem a cena, um país virado de cabeça para baixo por conta de uma revolução colossal. A Revolução Industrial, né? E ela não trouxe só máquinas barulhentas para o cenário. Na verdade, ela causou mudanças socioeconômicas gigantescas que alteraram para sempre a vida cotidiana, a paisagem e até mesmo a forma das pessoas pensarem. E é justamente como resposta a esse choque de realidade que nasce um dos movimentos literários mais fascinantes e profundos da história, o romantismo. Para entender toda essa transformação, o nosso roteiro de hoje passa por 6 pontos. A mudança na paisagem inglesa, Wordsworth e a harmonia da natureza, a crítica social radical de Blake, o anti-herói de Lord Byron, a melancolia e beleza de Keats e, para fechar, o chamado por mudança de Shelley. Vamos lá? Ponto 1. A mudança na paisagem inglesa. Bom, as fábricas começaram a cuspir fumaça escura, o trabalho ficou mecanizado do dia para a noite e as cidades incharam absurdamente rápido, criando um abismo gigantesco entre os trabalhadores e a burguesia. E olha que loucura! O impacto foi tão, mas tão violento que mudou até o dicionário. Segundo o intelectual Raymond Williams, palavras do dia a dia ganharam sentidos totalmente novos. A palavra indústria, que antes a galera usava para descrever alguém dirigente ou criativo, passou a significar apenas o trabalho de manufatura. E arte, que era um termo usado para o trabalho artesanal comum, subiu de patamar e virou sinônimo de obras puramente imaginativas. Ou seja, a própria língua inglesa foi esmagada e moldada de novo pelo peso das máquinas a vapor. E, para entender como os escritores da época digeriram tudo isso, a gente precisa dividir o movimento romântico em 2 grandes grupos. A primeira geração tentou meio que um resgate emocional, sabe? Eles mergulharam no mistério, nas lendas folclóricas e naquela busca quase desesperada por recuperar a harmonia perdida com a natureza. Já a segunda geração, essa foi bem mais subversiva. Eles chegaram com o pé na porta, trazendo heróis exilados, desilusões trágicas e uma rebelião visceral contra o sistema. E detalhe, muitos deles viveram vidas absurdamente escandalosas e morreram muito jovens. Ponto 2. Wordsworth e a harmonia da natureza. Olhando mais de perto para aquela primeira geração de poetas que procuravam nas árvores e nos lagos uma cura para a poluição das fábricas, a gente encontra William Wordsworth, basicamente o grande poeta do mundo natural. Lá em 1798, junto com o amigo e colaborador Samuel Taylor Coleridge, ele publicou Lyrical Ballads, que é meio que um marco zero do romantismo inglês. Wordsworth passou boa parte da vida na região do Lake District e, claro, aquelas paisagens maravilhosas acabaram servindo de tela principal para sua poesia transbordante de emoção. A grande sacada do Wordsworth é exatamente essa conexão. Ele acreditava fielmente que existia uma ligação direta e profunda entre a nossa mente e o poder de cura da natureza. Para ele, uma bela paisagem rural não era só um cenário bonito para passar o fim de semana. Era algo que afetava diretamente a nossa alegria, que trazia um alívio imenso. Era literalmente o remédio para curar a alma esmagada pelas cidades cinzentas, vastas e superpovoadas daquele período. E esses versos mostram perfeitamente essa essência. É a abertura de um dos seus poemas mais famosos, sobre os narcisos dourados. Notem a leveza, a personificação. Eu vagava qual nuvem flutuando. É a imagem perfeita do ser humano voltando ao seu estado mais orgânico e pacífico, virando parte de um cenário que dança com o vento. É o antídoto ideal e totalmente oposto àquelas engrenagens frias e rígidas da sociedade industrial que estava engolindo o país. Ponto 3. A crítica social radical de Blake. Só que, nem todo mundo estava a fim de fugir para o campo. Alguns escritores decidiram encarar de frente as sombras que a indústria estavam criando. E é aí que entra William Blake. O que faz do Blake um cara totalmente fora da curva para a época é que ele não era apenas um poeta nascido nas classes mais humildes. Ele era também um baita de um gravador. Ele desenhava e ilustrava com as próprias mãos as suas visões poéticas e meio místicas. Ele fundia o texto e a arte visual de um jeito que os seus colegas simplesmente não conseguiam fazer. E enquanto Wordsworth estava lá contemplando os lagos calmos, o Blake direcionava toda a sua energia mística para escancarar a vida difícil das pessoas marginalizadas de Londres. Os temas que ele abordavam eram pesadíssimos para a época. Através da poesia, ele registrou uma verdadeira oposição às práticas de opressão do sistema.
ele criticou duramente a hipocrisia de colocar crianças para limpar chaminés, defendeu ideais anti-escravistas muito antes disso virar um grande debate na sociedade e expôs a exploração bizarra que as mulheres sofriam. Ele estava batendo de frente contra um racionalismo extremo que parecia simplesmente não ligar para o sofrimento humano. E olha, a força deste trecho de O Limpador de Chaminé, a denúncia é fortíssima. É literalmente a voz de uma criança explorada, percebendo que a sociedade não dá a mínima para ela. O texto deixa claro como os adultos e as instituições da época simplesmente lavavam as mãos, fingindo não ver as marcas físicas e emocionais deixadas nas crianças, enquanto a cidade enriquecia e crescia. É uma poesia extremamente crua, mas que ecoa muito forte, não acham? Ponto 4. O anti-herói de Lord Byron. Agora, avançando um pouquinho no tempo, vamos ver como a segunda geração romântica surge, regada a escândalos e muito glamour aristocrático. Abram alas para George Gordon Byron, o famosíssimo Lord Byron. Essa citação dele capta direitinho quem ele era. Super extravagante, hedonista, o centro das atenções. O cara era podre de rico, nobre, mas vivia atolado em dívidas, polêmicas e aventuras pela Europa. Ele alcançou um nível de popularidade absurdo, vendendo livros como água. E a grande verdade é que a vida pessoal turbulenta dele era um espelho certinho da arte que ele produzia. Mas talvez o maior presente do Byron para a literatura tenha sido a invenção do arquétipo que leva o nome dele, o herói byroniano. Basicamente, ele criou um anti-herói inteligentíssimo, refinado, envolvente, mas extremamente cínico. Um cara assombrado por um passado obscuro e que joga fora todas as regras morais da sociedade. Esse conceito fez tanto, mas tanto sucesso, que acabou virando o molde genético de vários personagens icônicos que vieram depois, desde o Heathcliff de O Morro dos Ventos Uivantes até, pasmem, o fantasma da ópera. E quando a gente fala em jogar fora as regras, imaginem só, beber vinho numa taça feita de um crânio humano de verdade. Pois é, os versos desse poema do Byron falam exatamente sobre isso. Com um humor pra lá de ácido e um cinismo meio deprê, a visão dele era clara. Vale muito mais a pena aproveitar a vida bebendo e cometendo excessos do que simplesmente ficar sentado esperando virar comida de minhoca. É a rebeldia em estado puro, traduzida em rimas perfeitas. Ponto 5. A melancolia e beleza de Keats. E se o Byron representava a riqueza e o escândalo da segunda geração romântica, o próximo poeta é exatamente o extremo oposto. E isso é que é sensacional nessa fase literária, a diversidade. Enquanto Byron esbanjava dinheiro de herança e sucesso estrondoso de vendas, John Keats nasceu na classe média baixa, longe dos holofotes. Ele, inclusive, largou a carreira na medicina para tentar a sorte como poeta, o que infelizmente só deu dinheiro de verdade depois que ele morreu. Keats era mais frágil, devotado a uma estética lindíssima e bem mais melancólica, e, tragicamente, teve a vida interrompida pela tuberculose aos 25 anos de idade. Mas a sensibilidade que ele deixou é surreal. Peguem esses versos da Ode ao Outono, é uma aula de como descrever a busca pela beleza quase intocável. O Keats usava as palavras de um jeito que a gente quase consegue sentir os cheiros, tocar nas coisas, é uma riqueza sensorial absurda. Então, enquanto a galera batia de frente com políticos e chocava a sociedade em tabernas, ele usava sua genialidade lírica para capturar a beleza da natureza e do tempo, tentando congelar tudo isso num espaço de pura perfeição. E o ponto 6, o chamado por mudança de Shelley. Para encerrar nossa jornada, chegamos à mente que talvez tenha misturado poesia brilhante com ativismo político do jeito mais direto possível, Percy B. Shelley. O cara era simplesmente genial, mas acabou expulso da Universidade de Oxford por ter opiniões muito radicais e bater de frente com todo mundo. E os textos dele transbordavam essa insatisfação profunda. Poemas como Inglaterra de 1819 trazem uma crítica impiedosa ao rei George III e ao que ele via como um senado totalmente corrupto. Na visão dele, não escapava ninguém, sobrou para o exército e até para as instituições religiosas que, segundo ele, só serviam para alienar a população. Porém, a grande tecada mestre do Shelley sobre como o poder absoluto funciona está no seu soneto super clássico Ozymandias. O clímax é icónico. E a ironia aqui é genial, gente. Um antigo faraó ergueu uma estátua colossal para provar que o reinado dele seria eterno, mas a estátua agora está ali, toda despedaçada no meio de um deserto sem fim.
O Shelley usou isso de maneira brilhante para mostrar que não importa o quão forte seja a tirania ou o poder político, tudo é passageiro e, inevitavelmente, vai virar poeira. E é justamente com essa imagem forte que a gente fecha a nossa análise de hoje. Pensando no poema do Shelley e em todos esses grandes autores que acompanhamos aqui, surge a grande provocação. Quando todos esses vastos impérios, erguidos à custa de tanta ambição, inevitavelmente virarem pó, será que é apenas a sensibilidade, a arte e a emoção do poeta que conseguem sobreviver à passagem do tempo? Fica a reflexão sobre esse legado incrível do romantismo. Muito obrigada por acompanharem mais esta exploração literária e a gente se vê na próxima.